Que a grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa noite abençoada, a qual nosso Deus tem preparado para nós, para que pudéssemos estarmos aqui, para juntos nós adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus e agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos, as maravilhas que Ele tem nos feito. Nós iremos orar ao Senhor para darmos início no culto da família nessa noite de domingo, abençoado por Deus. Logo após a nossa oração, nós passaremos a ouvir a nossa irmã Keila, ali da cidade de Açaí, esposa do pastor Jackson, que vai estar louvando ao Senhor com um dos seus louvores. Fechamos nossos olhos e oremos. Nosso Deus, nosso Pai bendito que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos nessa noite, gratos a Ti por Tua bênção, por Tua bondade, por Tua graça, pelo Teu grande, infinito e maravilhoso amor para conosco. Estamos na Tua presença para Te adorarmos e exaltarmos o Teu nome, meu Pai. Abençoa, meu Pai querido, nesse momento de meditação, de adoração e de louvor. Esteja conosco, meu Pai, esteja com a Tua igreja, onde estiver um servo do Senhor. Coloque as Tuas mãos para abençoar, proteger e guardar e livrar desse mal que está no mundo, meu Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, enche-nos da graça do poder do Teu Espírito Santo e receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, prezados irmãos, passaremos então a ouvir a irmã Keila, que vai estar louvando o nome do Senhor com um dos seus hinos. Irmã Keila. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei em Ti, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O
O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, todavia, todavia, todavia me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Deus abençoe, irmã Keila, em nome de Jesus, pela tua cooperação e nos ajudando. Que a paz de Cristo seja contigo, com a sua família. É o que desejamos em nome de Jesus. Nesse momento, prezados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós iremos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O texto que nós vamos ler faz parte do sermão que o Senhor Jesus ministrou ali na montanha. Então quero ler com os irmãos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 25, e nós estaremos indo até o versículo de número 33, aonde nós tiraremos por base da nossa meditação nesta noite. Mateus 6:25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, nosso Pai eterno, pela palavra a qual o Senhor tem nos dado para nós nesta oportunidade, em nome do Senhor Jesus.
no qual nós acabamos de ler, estaremos a meditar nela nesse momento. Meus amados irmãos em Cristo, hoje nós traremos uma mensagem como base nesta palavra: prioridades da vida. Quando a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Pois bem, meus amados irmãos, as pessoas, uma grande parte, a maioria das pessoas, eles deitam, amanhecem, a vida segue o curso, não pensam que existe um Deus para buscar uma orientação, uma direção, em primeiro lugar. Mas vão deixando a vida andar, tocar no seu curso, para ver aonde vai dar. Algumas pessoas vão pela cabeça das outras pessoas, sem pensarem, sem entenderem, que muitas das vezes as pessoas estão levando para o abismo, para a perdição, e vão sem procurar a entender. Mas nós somos crentes, nós somos salvos, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em minha vida, em tua vida, em nossas vidas. Nós temos a direção do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos ser assim. Mas nós temos que nos deitar com Deus. E ao levantar pela manhã, o primeiro passo é agradecermos a Deus pela noite e buscar a Deus, para que possamos ser vitoriosos no dia que nós temos que caminhar, passo a passo até vencê-lo. E o Senhor, nessa noite, nos leva a meditar nessa mensagem: prioridades da vida. Todos nós, como seres humanos, como cristãos que somos, quando nós fazemos um planejamento de vida, nós precisamos fazer uma ordem das prioridades quando nós estamos fazendo esse planejamento. E dentro dessas prioridades vem a pergunta: o que é mais importante? O que é desnecessário, às vezes? O que é urgente? Ou o que é superficial? Dentro de um planejamento, quando nós estamos fazendo nossos projetos, nós temos que observar essas prioridades. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque fazendo assim, com certeza, nós vamos acertar nas nossas escolhas, e a mão do Senhor vai estar sobre nós, e o Senhor vai nos abençoar. Nós estamos aqui observando, meus amados irmãos, o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, e no capítulo 7, Jesus nos orienta para que possamos ter uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida tranquila, o famoso sermão da montanha. E quando nós o colocamos em prática, nós podemos viver uma vida feliz. Jesus sabia perfeitamente que esse mundo em que nós vivemos, nós iríamos passar por muitas ansiedades, principalmente no dia que nós estamos vivendo. As pessoas estressadas, as pessoas muitas das vezes, por causa do sufoco do mundo, vivem enclausuradas. Pessoas descontentes, deprimidas, ansiedade tomou conta. Jesus parece que no Sermão do Monte estava dirigindo para a humanidade que está vivendo em pleno século 21. É assim que nós estamos vendo as coisas nos dias em que nós estamos vivendo. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos sempre, no meio de tanto sufoco, no meio de tanto aperto da vida, no meio de tantos perigos, doenças, morte, assaltos, bandidos, enfim, nós devemos procurar o que nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida, qual é a prioridade da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para que possamos assim viver. O que é prioridade em sua vida? Uma pergunta que eu te faço. Mateus 6, versículo 33, Jesus orienta-nos: buscai em primeiro lugar
o reino de Deus. Observe que os versículos que eu li antes, a preocupação das pessoas no comer, no vestir, preocupado com o dia de amanhã. E Jesus disse: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, o que é a vez de comer? Os passarinhos não plantam, não colhem, mas todo dia eles são alimentados. Jesus também ilustra sobre o vestir, a respeito dos lírios do campo, que nascem lá sozinho, lá crescem sozinho, florescem sozinho, bonito, maravilhoso, e ninguém cuida dele lá. E Jesus olha para eles e diz: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus estava dizendo que nós não devemos ficar inquietos pelo dia de amanhã, mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí o Senhor diz: e todas essas coisas que te preocupam, todas essas coisas que te deixam angustiado, todas essas coisas que te deixam estressado, todas essas coisas que te deixam para baixo, essas coisas, todas elas, depois que você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas elas vão ser acrescentadas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é a prioridade em minha vida, em tua vida e em nossas vidas? Segundo o que Jesus nos ensina, a nossa prioridade deve ser o reino. Em primeiro lugar, o reino. Buscar o reino de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é buscar o reino de Deus. Esta é a primeira prioridade que nós temos de ter em vida, é o reino de Deus. Às vezes alguém pergunta, alguém inquieta: e o que é o reino de Deus? Às vezes a pessoa não consegue entender a palavra de Deus e ficam a questionar: mas o que é o reino de Deus? E Jesus explica para nós o que é o reino de Deus, de uma maneira tão linda, uma maneira tão clara, uma maneira tão fácil de nós entendermos o que é o reino de Deus. Em Marcos, por exemplo, em capítulo 4, e o versículo 26, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente na terra. Lança semente na terra hoje, o tempo passa, há muitas coisas que precisam cooperar para que essa semente morra, germina, cresça, para poder dar o fruto, para ele colher o fruto. E Jesus disse: o reino de Deus é que nem um homem que vai para o campo semear a sua semente. Agora presta atenção, tudo aquilo que nós semear é aquilo que nós vamos colher. Se você semear aqui nessa vida, você vai colher aqui nessa vida. Se você semear no reino de Deus, você vai colher no reino de Deus. Que Deus te abençoe e faça você entender. Porque Jesus também disse quando ele foi interrogado: o meu reino não é deste mundo. Podemos glorificar a Deus? Então, irmãos, presta atenção. O Senhor explica para nós de uma maneira muito clara sobre o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 4 também, no versículo 30 até o versículo 32, Jesus fala a respeito que o reino de Deus é como um grão ou uma semente pequenininha, uma semente de mostarda, que depois de plantada, morre, cresce, viu? Dá muita sombra, as aves do céu se aninham sobre ela, e muitos se deleitam debaixo da sombra. Então veja, meus amados irmãos, que o reino de Deus é lugar de paz, é lugar de sossego. E o Senhor disse: o reino de Deus é como um homem que lança na terra o seu grãozinho de mostarda, aquela coisa que cresce, que aumenta, que dá sombra, que dá vida. Em terceiro lugar, o Senhor diz em Mateus capítulo 13, e o versículo 44, que o reino de Deus é como um tesouro escondido, o qual o homem, achando esse tesouro escondido, ele vende tudo que tem e compra aquele lugar para ficar com aquele tesouro. Presta atenção, prezados irmãos. O que é que tem o primeiro lugar na tua vida? É o reino de Deus? O reino de Deus, Jesus disse que é como um tesouro escondido. Ainda em Mateus capítulo 13, versículo de número 45, Jesus disse que o reino de Deus é como um homem em busca de boas pérolas, coisas boas, coisas abençoadoras, coisas que produzem vida, coisas que ajudam, coisas que não têm fim, coisas que não acabam. Uma boa pérola. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda em Mateus capítulo 13,
e o versículo de número 47, Jesus disse que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, e que ao puxar, vem todas as espécies de peixe naquela rede. E ele separa os bons dos maus, e leva os bons consigo. Então, meus amados irmãos, Jesus compara também o reino de Deus como uma rede lançada ao mar que enche de muitos peixes. O reino de Deus é maravilhoso. Todos nós queremos entrar no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Mateus capítulo 20, e o versículo número 4, Jesus disse que o reino de Deus é como um pai de família, um pai que celebrou as bodas do filho. Está lá em Mateus 22, versículo 2, como um pai que celebra as bodas de um filho e manda que os seus servos saiam a procurar os convidados para virem para a ceia, para virem para a cerimônia de casamento. E muitos dos que foram convidados não vieram, e aquele pai de família manda buscar, vai pelos valados, em todos os lugares, tragam, porque eu quero a casa cheia. Hoje é o casamento do meu filho. Graças a Deus que nós estamos dentro dessa festa. A igreja de Jesus, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente do que nós estamos atravessando nos dias de hoje, sem poder estarmos no templo, a igreja do Senhor Jesus vive em festa, a festa para aquele que vive na presença de Deus, porque é o Senhor que prepara essa festa para nós. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Assim, ele disse a respeito do reino de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 1, o Senhor disse que o reino de Deus é comparado a 10 virgens que se preparam para esperar o noivo. 5 delas sendo prudentes, e 5 delas esqueceram-se da prudência, esqueceram-se de estar preparada, mas queriam ir de qualquer maneira. De qualquer maneira não dá. O reino de Deus tem que estar preparado, tem que ter as lâmpadas, tem que ter azeite, tem que estar preparado. Jesus comparou com as 10 virgens o reino de Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Então vejam, meus irmãos, e tantos outros detalhes. Se os irmãos forem procurarem na Bíblia, os irmãos vão encontrar Jesus comparando o reino de Deus de muitas formas, de muitas maneiras, para que você entender que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem dor. Jesus não falou que vai ter angústia, mas Jesus só falou de coisas boas. O reino de Deus é sempre comparado às coisas gloriosas, as coisas que aumentam, como o fermento, as coisas que produz, como a semente que é plantada uma semente e se colhe um monte de uma espiga, e assim por diante. O reino de Deus é sempre multiplicando, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Mas também não podemos nos esquecer, meus amados irmãos, que Jesus também deixou bem claro para nós que para entrar no reino de Deus se exige arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Podemos glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre? Em Mateus capítulo 7, o versículo 21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a tua prioridade? Você está preocupado com as pequenas coisas que você precisa para o sustento do teu corpo ou para o embelezamento do teu corpo? Você está preocupado com essas coisas ou você está preocupado com o reino? Qual é a tua prioridade? O mundo passa, a concupiscência do mundo também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz o apóstolo João, permanece para sempre. Por que você está preocupado com tão poucas coisas? Qual é a prioridade da tua vida? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Em João, capítulo 3, e o versículo 3, e o versículo 5 também, Jesus dialogando com aquele cidadão da lei, Jesus disse que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Jesus também disse que os salvos recebem as chaves do reino de Deus. Mateus 16, versículo 19, eu vou dar a chave do reino.
tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. E tudo quanto vocês desligarem também aqui na terra será desligado no céu. Olha, meu irmão e minha irmã, o privilégio de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus te dá a chave. Aleluia. Aqui muitas das vezes você não pode abrir muitas portas, mas lá no céu, se você buscar primeiramente o reino de Deus, você tem uma chave para você abrir o reino de Deus. E tudo que você ligar aqui, o Senhor lá no céu vai ligar também. O que você desligar aqui, o Senhor lá no céu desligará também. Bendito seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, vale a pena servir a esse Deus e colocar a prioridade, o reino de Deus em primeiro lugar, porque o Senhor virá para nos levar e estaremos para sempre com Ele. Em Marcos, capítulo de número 10, e o versículo 14, Jesus olha e diz que o reino de Deus pertence aos pequeninos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse, não os impeçais das crianças vir. Queriam tirar as crianças. Jesus disse, não façam isso. Não impeçais as crianças, porque dos tais é o reino do céu. E Jesus disse também sobre que é necessário humilhar. Aquele que não se humilhar como esta criança, de maneira alguma poderá entrar no reino dos céus. Tem os requisitos para que se possa entrar no reino do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Não pode nem aos soberbos, nem aos considera muito grande, mas é das criancinhas, dos pequeninos. É daqueles que se humilham para poder entrar no reino do céu. Bendito seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor disse que anuncia isto por sinais. Lucas capítulo 21, versículo de número 31. O Senhor está ensinando algo maravilhoso. E o Senhor diz no versículo de número 31, assim também o Senhor disse, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, está tão perto o arrebatamento que você muitas das vezes não para um pouquinho para imaginar, ou às vezes há lutos, há tribulações, não dá tempo. Mas o reino de Deus está bem perto. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. E Jesus disse para os discípulos, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas que Jesus estava falando? Observam, ainda no capítulo 21 de Lucas e o versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam as coisas, mas o fim não será logo. Agora prestam atenção. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, presta atenção, que no versículo anterior ele disse que haveria muitas guerras. Há quanto tempo que muitas famílias vivem em guerra? Família contra família em guerra. Muitas das vezes, meus amados irmãos, as empresas com empresas, empresários com empresários, vivem em guerra para querer ter o melhor produto à venda. Muitas das vezes, meus amados irmãos, o casamento é uma guerra, é um campo de batalha. Muitas das vezes, para vergonha nossa, até dentro de muitas denominações, o povo vive em guerra. Há muito que o povo está vivendo em guerras. Guerra no poder, é o que nós estamos mais vendo. Não sei que nós estamos vivendo guerra no mundo político. Está dando até um nojo de estar ouvindo o que está acontecendo no mundo político. As guerras. Mas Jesus diz também que vai levantar nação contra nações. E ainda Jesus continua dizendo reino contra reinos. Aí Jesus começa a dizer, e haverá grandes terremotos. Os terremotos estão abalando. Há poucos dias atrás, aconteceu mais um. Grandes terremotos. Aí Jesus diz, e haverá muitas epidemias. Essa nós estamos vivendo. Pleno século 21.
a humanidade estamos vivendo uma epidemia que já morreu pelo mundo afora milhares de pessoas, que está desafiando a ciência, guerras até por medicamento, que medicamento vai ser usado, guerras na compra dos insumos. E muitas das vezes, com grandes falcatruas nas compras desses materiais, guerras, no meio dessa epidemia que nós estamos vivendo. E Jesus disse que haveria as epidemias. As pessoas estão com medo. Estamos vivendo distanciados um dos outros. Não podemos pegar na mão de ninguém. Podemos abraçar ninguém. Epidemia que nós estamos vivendo desafiando a ciência. E Jesus disse que quando nós vemos essas coisas acontecerem, levantar nossa cabeça, porque Ele está voltando para arrebatar a igreja. Estamos vivendo isso no dia que nós estamos vivendo. E agora eu volto a perguntar para você, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, qual é a tua prioridade hoje, nesse momento, agora? Mas a palavra do Senhor vem de encontro a você. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Põe o reino em primeiro lugar. Passa a viver as coisas do reino. Fale a palavra do reino. Ande de acordo com os cidadãos do reino dos céus. Pensam com os pensamentos dos cidadãos do reino dos céus. É hora de você pensar um pouco nisto. Jesus falou a respeito dessas epidemias que iria acontecer. E o Senhor disse fome em vários lugares. Os irmãos observam que é uma guerra no meio da política aqui no Brasil. Coronavírus e a fome. Tudo fechado por causa do coronavírus. As empresas quebrando porque não estão produzindo. As autoridades falando que a fome virá junto com esta epidemia. Glorificado seja o nome do Senhor e pela bendita palavra de Deus, que nos esclarece. Qual é a tua prioridade mediante tudo que você está vendo com os seus olhos e você está vivendo? Qual é a tua prioridade? É o reino? Ou somente as coisas aqui desta vida? Olha bem claro, Jesus disse que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. As coisas espantosas e grandes sinais acontecendo no céu. Então Jesus disse, dos sinais. É um dos sinais que o reino de Deus está próximo. E nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E em Mateus, capítulo 10, e o versículo de número 7, Jesus nos mandou pregar isso, igreja. Jesus disse, indo, pregai, que está próximo o reino dos céus. Fale do reino dos céus. Fale do reino celestial. Fala do reino que você vai morar. Jesus disse, indo, pregai. O reino dos céus está próximo. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus nos ensinou também que o reino de Deus, como tudo que vem de Deus, vem do reino de Deus. Por exemplo, a família, ela vem de Deus, abençoada por Deus, instituída por Deus. A família vem de Deus. A igreja, do qual você faz parte dela, vem de Deus. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, vem de Deus. Glória ao nome do Senhor. A igreja vem de Deus. E a palavra, ela vem de Deus. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Então, irmãos, olha só, vem do reino. Exalte o nome do Senhor, a tua família vem por causa do reino. Amém? A igreja que você congrega aqui na terra, comunga, é por causa do reino. A palavra que você ama, que você lê, que você prega, que você é direcionado por ela, vem do reino.
Exalte o nome do Senhor, nosso Deus. A fé também vem do reino. É Deus que nos dá fé. Essa fé é santíssima. Essa fé vem de Deus. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem de Deus. Hoje você permanece firme, alicerçado. Você está de pé por causa da palavra de Deus. Porque senão você estaria caído, mas você está de pé é por causa da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O amor vem de Deus. O apóstolo João disse que Deus é amor. Então o amor, ele vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E essa comunhão que você tem, é porque você tem comunhão com Deus. Exalte o nome do Senhor. Qual é a prioridade na tua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Primeira coisa da tua vida é o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E para nós concluirmos, Jesus disse que nós devemos orar pelo reino. Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Na oração do Pai Nosso, Jesus pediu que nós devemos orar a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Então nós temos que pregar, mas nós temos também que orar. Venha a nós o teu reino. E Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Qual é a prioridade da tua vida? Jesus está voltando para arrebatar a igreja. O reino de Deus, o reino dos céus, não é um conto. O reino de Deus é real. O Senhor arrebata o apóstolo Paulo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu conheço um homem que já faz 14 anos, se no corpo ou se fora do corpo, ele foi arrebatado até o terceiro céus. E ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é digno de falar. O apóstolo João, quando ele estava aprisionado na ilha chamada Patmos, o Senhor se manifesta para ele. E o Senhor arrebata João e leva ele até o céu. E o Senhor diz para João, João, escreve tudo o que você está vendo e manda para as igrejas. E nós temos as revelações do Apocalipse. E nas revelações do Apocalipse, o apóstolo João, que foi arrebatado ao céu, ele mostra a glória, a grandeza do céu, aonde é o reino que nós vamos morar. Qual é a tua prioridade da tua vida? Que Deus te abençoe e que Deus ajude você a colocar o teu coração no reino. Aleluia! Que é o que importa, é o reino. As outras coisas são passageiras. As outras coisas desaparecerão. Mas aqueles que fizerem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Qual é a tua prioridade? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Porém, antes da oração, estaremos ouvindo nosso irmão jovem Carlos Eduardo, que vai estar adorando a Deus com um dos seus louvores. Irmão Carlos. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que
és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Oh, aleluia. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa nação precisa do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Nós confiamos. Confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Aleluia. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Suas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Suas mãos. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, eu creio. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, papai. Cura esta nação. Aleluia, papai. Toda honra e toda glória seja dada para Ti, papai. Aleluia, Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos. Como eu já disse, ontem no culto da mocidade, hoje pela manhã na escola bíblica dominical, e eu volto a pedir agora. É do conhecimento, já de todos nossos amados irmãos, que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, já há muitos dias atrás, ele disse que as igrejas não podem ficarem fechadas. Agora, essa semana, o nosso governador do nosso estado do Paraná, Ratinho Júnior, ele reconheceu que a igreja não pode ficar fechada mesmo dentro de um período de pandemia. A igreja é de utilidade e deve estar com as portas abertas. Mas os irmãos bem sabem também que as nossas autoridades municipais, eles têm autoridade e têm que nos dar este aval para isto. Vamos orar para que nosso prefeito, juntamente com a Secretaria de Saúde do nosso município, juntamente com a promotoria do nosso município, durante essa semana, venha
a entender, ainda que o nosso município está passando por problemas difíceis, como os irmãos sabem, vamos orar por as pessoas que estão doentes, para que Jesus venha curar todas elas e que não venha mais ninguém se adoecer disto. E vamos orar para que as nossas autoridades reconheçam e o Senhor venha nos abençoar, segundo a sua vontade. E quem sabe no próximo domingo já estaremos na casa do Senhor, adorando e glorificando a Deus. Ainda que, como eu já disse, tudo vai ser de uma maneira diferente, tem algumas restrições que nós vamos ter que cumpri-las à risca por causa da pandemia. Então, meus amados irmãos, se isso acontecer, estarei entrando em contato com vocês outra vez, através da rede social, através do telefone, para poder colocar vocês à parte e de que maneira nós iremos nos proceder. Portanto, orem para que isso aconteça. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Abençoe meu irmão, minha irmã, que ouviu a Tua palavra. Meu Deus, na qual o Senhor tem me dado para ministrar nessa noite a respeito do reino. Que o Senhor abençoe a cada família, cada lar, que tenham paz, que tenham união, que tenham muito amor uns pelos outros, que o pão de cada dia esteja sobre a mesa de todos eles, e que Teu nome seja glorificado, e que todos tenham saúde, meu Pai. Dê a Tua bênção. Pai, a Tua igreja, os Teus servos, estão ansiosos, meu Deus, para voltar a se reunir no templo. Colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.